Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Correia Santos, terapeuta multidimensional. Eu sou psicopedagogo, musicoterapeuta e psicanalista em ininterrupta formação. E esse é o primeiro episódio de uma série na qual eu quero discutir, conversar com vocês sobre temas ligados ao universo da pessoa com deficiência e psicanálise e inclusão. Isso porque eu também sou especialista em inclusão, eu sou especialista em autismo e especialista em saúde mental. O assunto que eu queria discutir aqui, ele me foi trazido essa semana, nessa semana em que eu estou gravando esse vídeo, por uma aluna de um dos cursos de capacitação que eu ministro. Ela nos apresentou a situação de uma jovem que ela conhece, uma jovem surda, que está precisando demais passar por psicoterapia e não consegue encontrar na cidade onde ela mora, uma cidade do interior, psicanalistas, psicólogos disponíveis, porque não falam Libras, não admitem a presença de intérprete no ambiente, no setting terapêutico. E essa jovem está sofrendo psicologicamente, sofrendo psiquicamente, de maneira muito acentuada. Ela está realmente precisando com urgência de uma mediação e não consegue encontrar. E eu pensei sobre isso, né, sobre essa questão surdez e atendimento psicoterapêutico. Especificamente no meu caso, né, mais detidamente na minha seara, surdez e atendimento psicanalítico. Como conduzir essa questão? Né? Quais são os limites éticos? Quais são os limites do possível e do não possível? Bem, para falar sobre isso, a gente precisa primeiro explicar para quem não sabe que dois são os grandes trilhos do atendimento psicanalítico, né? Que são os princípios da livre associação e da atenção flutuante. Bem, a livre associação é uma tarefa que o terapeuta convida o paciente a fazer e que se baseia em permitir que o paciente fale, se expresse, conte sobre o que vive, o que sente, e sem um senso de julgamento sobre si mesmo, sobre o que acontece, sobre o que lhe vai por dentro. O paciente tem que falar. E esse falar do paciente é mediado pela atenção flutuante que o psicanalista precisa exercer sobre esse discurso que ele recebe. Então, o psicanalista vai inferindo, né, vai fazendo a sua atenção se deslocar por aquele discurso e vai encontrando possibilidades, indicativos terapêuticos que ele vai ajudando esse paciente a perceber. Como fazer isso com um paciente surdo, que tem por primazia a fragilidade comunicacional diante de um terapeuta que é ouvinte, que se expressa oralmente? Bem, talvez nós tivéssemos aqui dois caminhos de possibilidades, né? A gente tem o primeiro caminho, que é esse terapeuta ser capacitado em Libras, né? E conseguir o terapeuta fazer essa mediação per si, né? Fazer essa condução ao seu paciente para que ele livre associe em Libras e ele possa, ele próprio, fazer a condução da atenção flutuante sobre esse discurso. Mas a gente sabe que isso é muito raro, infelizmente muito raro. São pouquíssimos os terapeutas que pensam hoje em dia, e aqui eu deixo uma provocação para que passem a pensar mais, em se capacitar em Libras para poder atender esse público. O outro caminho possível é a presença no setting de um intérprete, né, que possa estar fazendo essa triangulação paciente e terapeuta. Mas aí a gente esbarra num princípio ético, que na verdade, em alguns princípios éticos, que primeiro, é pertinente haver uma outra pessoa dentro de um setting
psicoterapêutico e especificamente um setting psicanalítico, isso fere algum norteador ético? A outra coisa que a gente precisa pensar é: o terapeuta vai fazer uma apreciação realmente pura do que o seu paciente está inferindo, dizendo, né, livre e associando? O terapeuta vai exercitar a atenção flutuante sobre o paciente ou sobre o intérprete? Bem, eu penso que a parte da situação em que o ideal seria, de fato, que os terapeutas estivessem capacitados em Libras, nós terapeutas, eu falo nós terapeutas, eu penso que esse tipo de questão nos convida a pensar que a psicanálise contemporânea precisa abarcar situações outras e muitas, e essa é uma delas, né? Então eu penso que a presença de um intérprete assessorando, mediando, né, o discurso desse paciente para o terapeuta não é algo que deva ser descartado, especialmente num quadro em que haja uma urgência de atendimento, né? Basta a gente lembrar que você vai encontrar a atuação do intérprete de Libras, que é uma atuação imensamente ética, responsável e norteada por códigos morais muito sérios e muito dignos de aplauso. Você vai encontrar essa atuação em ambientes como, por exemplo, o ambiente jurídico, ambiente também que demanda uma pertinência, né, uma confiabilidade muito grande. Então você vai encontrar intérpretes de Libras trabalhando em julgamentos, em tribunais, em tomada de depoimento em delegacias. Então ali também é um ambiente onde essa triangulação precisa ser muito devida, muito correta. Então por que não admitir essa possibilidade excepcional no caso do atendimento a um paciente surdo? Eu penso que é um exemplo muito cabal das transformações, e aqui eu me detenho nas questões de transformações inclusivas, que o setting psicanalítico contemporâneo, atual, precisa ter e pensar, né, e aplicar. Também é preciso pensar que quando o psicanalista faz o exercício de atenção flutuante sobre o discurso do seu paciente por meio da livre associação, a pergunta que pode surgir é: o que é importante? É como ele diz ou o que ele diz? Ok? É claro que a gente sabe que um terapeuta também precisa trabalhar com o como ele diz, né? Mas um paciente surdo, e na verdade qualquer paciente, não diz apenas com a oralidade, diz com o corpo, diz com a gestualidade, né? E o foco sobre o que ele diz vai estar preservado pelo trabalho ético do intérprete. Então, no final das contas, esse vídeo é para trazer uma provocação. Eu não fecho, né, uma sentença sobre o assunto, mas eu tenho a minha real opinião de que sim, é interessante pensar na possibilidade de se ter um intérprete de Libras, caso você, terapeuta, não seja capacitado, para fazer a triangulação com um paciente. E sim, nós vamos conseguir fazer um setting psicanalítico acontecer, né? Eu acho que esse é um assunto bem interessante, que gera aqui muitas questões e que precisa ser trazido à pauta, porque eu penso que o mais notável e o mais exigível, entre tudo, é garantir a universalidade do direito de acesso à psicoterapia, né, que qualquer paciente precisa ter, incluindo um paciente surdo. Isso é o exercício da inclusão. A inclusão, as medidas, as estratégias inclusivas, elas nos convidam a repensar o status quo. A gente não pode
atuarem de forma inclusiva, querendo se manter a regras fixas, senão nós não vamos jamais ser democráticos e justos. Lembrando sempre também que inclusão não é sobre ser igualitário, mas equânime. Não é sobre ser guiado pelo princípio da igualdade, mas da equidade. E a equidade nos exige tomar atitudes e caminhos diferenciados para situações diferenciadas. Então esse é um caso. Então eu sou defensor da possibilidade de fazer um set psicanalítico para uma pessoa surda com a participação de um intérprete. Claro que, volto a dizer, o ideal do ideal é que você se capacite, que nós nos capacitemos em Libras. E é uma experiência que eu penso, que eu tenho interesse de viver, né? E caso viva e me for permitido, dentro de todos os limites éticos, eu vou partilhar com vocês esses resultados, as conclusões que surgirem. Bem, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio discutindo questões do universo da pessoa com deficiência e psicanálise. Se você curtiu, se você gostou, então deixa aí o seu clique no vídeo de curtir. Siga-me no meu Instagram, siga-me também na minha fanpage e inscreva-se no meu canal no YouTube. E nunca esqueça que inclusão é um ato de amor e respeito social. Até o próximo vídeo.